Olá, pessoal, tudo bem? Luiz Eduardo aqui, consultor de SEO, vindo trazer hoje para vocês um conteúdo diferente, um conteúdo mais avançado para aqueles profissionais que já estão um passo à frente na jornada de SEO. A gente veio falar hoje sobre otimização de SEO para sites de notícias. Quais são os principais problemas enfrentados pelos principais publishers do mercado? Hoje você vai entender quais são os detalhes que você deve estar atento para que o seu site tenha uma boa performance no ecossistema de busca. É fundamental que você observe todos esses detalhes para que o seu site de notícia consiga performar de forma adequada dentro de todo esse ecossistema. Vamos lá? Bom, como eu falei, eu estou trazendo para vocês hoje os problemas mais comuns de SEO que os sites de notícias enfrentam. Né? Existem alguns desafios que são muito específicos dessa área de notícias, né? Desafios de SEO, no caso, e existe a necessidade de uma atenção muito grande e até de forma estratégica para que você não cometa nenhuma gafe e perca visibilidade. Quando a gente fala do nicho de notícias, perder visibilidade significa uma quantidade muito grande de acessos. A gente está falando aqui de um mercado que tem uma quantidade de acessos enormes, uma quantidade de impressões enormes e usuários enormes dentro de todo o ecossistema de busca. Né? Pra vocês terem ideia, eu já manuseei alguns sites de notícias relacionados a esportes. Né? Eu vi sites que era um grupo de mídia, né? A gente tinha site no Brasil, na Colômbia, na Itália e na Espanha, e eram necessários boas práticas de SEO para que se tivesse audiência e se faturasse com propaganda, com anunciante, com banner. Existiam diversas formas de monetização. Então, ao longo da minha carreira, eu me especializei nessa área de notícias, né? Não só nesses sites que eu mencionei, mas em outros, através de agências menores e até agências maiores que eu tive a oportunidade de manusear, não tem necessidade de eu dizer quais foram os clientes aqui, mas sempre auditando e implementando soluções de otimização de SEO. Então, fica atento nesse material, é um material ímpar que você vai ter acesso e eu estou trazendo com muito carinho para você. Dentro desse material, eu estou trazendo uma linha de raciocínio. Então, a gente vai seguir uma trilha para que a gente consiga entender algumas situações e por que esses problemas são criados e como resolver eles. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar pelos dados estruturados. Na grande maioria dos sites de notícias já possuem esses dados estruturados implementados de forma correta. Né? É inadmissível hoje que você opere um site de notícia e não tenha os dados estruturados implementados para as suas páginas, para os seus artigos. Geralmente, o único item que falta é o URL de autor. Mas isso não vai tornar o teu arquivo de dados estruturado inválido. Beleza? No entanto, quando a gente verifica a ferramenta de teste do Google, que é o Google Rich Results Test, não são checados os tamanhos e proporções das imagens. Né? Ou seja, se tiver algum erro, se não houver nenhum tipo de conformidade com as recomendações das documentações do Google, nenhum erro ou alerta vai ser emitido para você. Como é que você pode checar isso? Você vai entrar na URL de teste, ela está
ali embaixo, no rodapé, né? E você tem duas formas de testar. Uma direto pela URL ou através do código JSON-LD para ele validar. É muito simples, é muito fácil. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como fazer isso. Eu vou entrar aqui na página do teste de pesquisa aprimorado do Google, aquele link que está lá embaixo, no rodapé da apresentação, para a gente verificar junto. Vou pegar uma notícia aqui do Terra, que eu estava lendo sobre o eclipse que vai acontecer hoje. Né? Então, eu vou pegar essa URL do Terra, vou jogar na ferramenta do Google de teste, vou testar ela para inspeção por smartphone. Ele vai levar alguns segundinhos aqui para identificar e fazer o rastreamento da página, né? E a gente vai ver o exemplo. Vamos lá. Ele identificou 3 tipos de dados estruturados válidos, né? Ele tem artigo, ele tem indicador de localização, que é breadcrumb, e ele tem vídeo. No artigo, que é o que a gente está falando a respeito, ele já, problema não crítico detectado. Será que é a questão do autor que eu acabei de mencionar lá no slide? A gente vai ver aqui, ó. Exatamente. Então, assim, na veia. Ninguém se atenta muito para isso, né? Ele tem uma pessoa cujo nome é a Vitória, ela faz parte do Terra, mas ela não tem uma URL de autora do site. Isso a gente vai falar mais para frente. Não é um erro grave, tanto que ele não mostra como erro, mas é um ponto de melhoria, né? Se a gente pegar a documentação de dados estruturados de Article News, ele vai dizer que você precisa informar a URL do autor. Né? Então, como eu falei, a grande maioria dos sites tem o dado estruturado implementado, no entanto, a parte do autor sempre está aqui, ó. Ela acaba não vingando. E isso, em um mercado tão competitivo, de milhões de acessos como é o do Terra, é diferencial competitivo. É um diferencial importante você endossar a tua autoridade dizendo, ó, existe uma pessoa real que escreve para mim, o nome dela é essa, o perfil de URL dela é essa, ela escreveu esses artigos, ter um mini currículo e dizer quem ela é. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se por acaso não houver o dado estruturado implementado na página, você tem a condição de gerar ele através dessa ferramenta. É bem simples, é só você preencher os campos, não tem problema. O mais importante é você ter o script e os campos que devem ser preenchidos. É óbvio que você não vai fazer isso de um por um para cada artigo. O ideal é que sua equipe de TI faça a implementação disso em massa para constar em todas as suas páginas, mas de forma correta, com todos os campos preenchidos. Lembra quando eu falei lá em cima que a ferramenta de checagem de dados estruturados não validava os tamanhos e as proporções das imagens? Pois é. Tamanho e proporção de imagens são fundamentais para que as suas URLs de notícias sejam disponibilizadas e distribuídas em todo o ecossistema de busca do Google. A gente está falando de carrossel de notícias, a gente está falando de Discover e a gente está falando de abas de notícias na página do Google. Se você não tem isso apontado como erro dentro dos seus dados estruturados, muita gente não se atenta em deixar suas imagens de acordo com o guia, né, do Google. O Google tem um guideline que fala, ó, conformidade para as imagens, os nossos guidelines são essas. O que acontece? As imagens de referência, se não possuírem o tamanho e a proporção adequadas às recomendações do Google, faz com que
você perca visibilidade dentro do ecossistema de notícias. Como assim perder visibilidade? Não vai ranquear bem no Discover, porque o Google não pode usar a imagem grande do banner. O teu logo pode não ser utilizável pelo Google, o que vai causar o dano de reconhecimento de tua marca, você não vai ter o teu logo sendo explorado. E as imagens podem não ser utilizadas pelo Google. E fazer com que o seu artigo não ranqueie no ecossistema de notícias. Até porque todo esse ecossistema de notícias tem um apelo visual muito forte, tem um componente visual muito forte. Não ter essas imagens com tamanhos e proporções adequadas é um problema. E muita gente não está atento a isso. Pela experiência que eu tenho, são poucos os sites de notícias que se ligam nesse detalhe. Você lembra que no começo dessa apresentação eu mencionei que tinha uma sequência lógica, uma trilha para a gente seguir? Esses dados que estão aqui na tela são retirados da documentação do Google para dados estruturados de artigos. Então, o Google, num conceito, ele vai procurar o atributo imagem dentro dos teus dados estruturados, vai verificar se ele pode ser usado como a imagem em destaque do artigo e assim ele usar ela em determinados momentos. Ela precisa atender alguns requisitos e isso aqui é retirado do Google, da documentação do Google sobre dados estruturados para notícias. Cada página precisa conter pelo menos uma imagem. Beleza. O Google vai escolher a melhor. As URLs das imagens precisam ser rastreáveis e indexáveis, óbvio. Verificar se o Google consegue acessar os URLs e usa as ferramentas de inspeção. As imagens precisam apresentar o conteúdo marcado dentro dos dados estruturados. O formato do arquivo precisa ser compatível com as imagens do Google. E agora o último e mais importante. Para conseguir melhores resultados, recomendamos fornecer várias imagens de alta resolução com no mínimo 50 mil pixels. Como é que você vai descobrir isso, se ela tem 50 mil pixels ou não? Multiplicando a largura pela altura e dá as três proporções necessárias: 16 por 9, 4 por 3 e 1 por 1. Beleza? Se atenta nessa informação, porque essa é a informação disponibilizada para os dados estruturados de notícias. Você vai ver que tem uma pegadinha que, se você não se atentar, você vai dançar e vai impactar no tráfego do teu site de notícias. Só para contextualizar, essa é a página da documentação do Google para os dados estruturados de artigo, sejam ele um artigo simples, um artigo de notícias ou um post de blog. Se eu pegar essa documentação e ler ela com atenção, você vai identificar que dentro da parte de imagens é justamente aquilo que eu escrevi lá para vocês. Tá aqui, não foi tirado da minha cabeça, é a documentação do Google que anda e deve andar debaixo do braço de todo o profissional de SEO. Até aí tudo bem. Vamos para o próximo slide. Agora, a gente vai entrar num detalhe extremamente importante. Você reparou que quando a gente olhou as documentações de orientação para dados estruturados de artigos de notícias, que ele mencionava a questão das imagens referentes à resolução, ele não mencionava tamanho mínimo, ele só mencionava que tinha que ser uma imagem de alta resolução com as proporções adequadas que lá tinham. Esse é um detalhe que vai fazer toda a diferença. Pois é, só que quando a gente olha
para o ecossistema de notícias do Google, mais especificamente para o Discover, a documentação deixa bem claro que você deve utilizar imagens de alta resolução. Olha o que diz a documentação do Google. Inclua imagens de alta qualidade no conteúdo, principalmente imagens grandes, com maior possibilidade de gerar demanda de visita. As imagens grandes precisam ter pelo menos 1.200 pixels de largura e ser ativadas pelas configurações Maximage Preview, que são os metadados de imagem, né? Ou usando a AMP. Evite usar um logotipo com imagem. É aqui que mora o erro. Você valida o teu dado estruturado de notícia de acordo com a orientação fornecida pelo próprio Google, mas você não utiliza os 1.200 pixels de largura como sendo mínimo. E isso impacta no tráfego do Discover. Você entendeu? A importância de você ler a documentação de todo o ecossistema para você conseguir aplicar isso da forma correta, é aqui que está a pegadinha. Você precisa ter as imagens com pelo menos 1.200 pixels de largura. Senão você vai ser prejudicado com uma menor visibilidade no Discover. E quando eu falo de Google Discover, gente, eu estou falando de AMP. Ah, Luiz, o AMP morreu e o Google diz que não precisa mais. Não precisa uma vírgula. Por mais que o Google afirme isso, você não deve confiar totalmente nisso. Principalmente para esse nicho de site que a gente está abordando aqui, que são os sites de notícias. No feed do Discover do Google, você pode entrar lá e ver. A maioria dos artigos que você vai encontrar são artigos de URL AMP, no formato AMP. O que faz total sentido para o Google preferir esse AMP no Discover. Pois o AMP é um recurso para smartphone. É uma estrutura otimizada para dispositivos móveis. E além disso, o que aconteceu no passado? O Google incentivou, ao longo dos anos, a utilização do AMP. De uma hora para outra, ele diz, não tem mais necessidade de implementar, esquece isso que você vai ser disponibilizado do mesmo jeito. Sim, você vai ser disponibilizado do mesmo jeito. Só que aí ele tem a opção de escolha. E dentro da opção de escolha, o AMP é um conteúdo muito mais leve, adaptável para dispositivos móveis, que eu entendo que ele venha a dar preferência. Esse é um raciocínio interessante e extremamente válido para sites de notícias, porque o AMP ainda tem muita validade para esse tipo de site. E o requisito de imagem de alta resolução descrito pelo Google, na sua própria documentação, ele está especificamente para o Discover. Se o Discover gosta do AMP, e lá o Google gosta de mostrar imagens de alta resolução nos cartões dos artigos, ou seja, o feed do Discover ele é visualmente atraente. E daí a importância de você ter uma imagem de alta resolução com no mínimo 1.200 pixels. A conclusão que a gente chega nessa parte da apresentação, ela é muito simples. O conteúdo não está performando bem no Discover, está tendo pouca atração, vai lá e se certifica que as imagens em destaque dos seus artigos AMP tenham pelo menos 1.200 pixels de largura e uma proporção 16:9, 4:3 e 1:1. É isso que você precisa ver e se certificar para que você consiga ser beneficiado
para exposição em detrimento de outros sites que não utilizam essa prática. Quando eu olho para tags e concentradores de tópico, né, que é um outro item na hora de otimizar sites de notícias, ele é extremamente importante. A maioria usa, beleza, está categorizado, só que quem faz o critério de escolha é o cara que escreve. E esse cara tem pouca orientação sobre o que constitui o uso adequado dessas tags e concentradores. Eu já vi diversos momentos de tags semelhantes sendo criadas. Quando você olha, é um mundo de tags que, sabe, precisa ser sanitizada, tem que ter um saneamento de tag, porque deixou a critério de quem estava escrevendo. Então, antes de você entregar esse conteúdo, brifa o conteúdo, diz que tipo de tag deve ser utilizada, não deixa a critério de quem escreve definir o tipo de tag que vai ser utilizado. Assim, tags e concentradores de tópico, ou seja, tópico, categorização, cara, são sinais extremamente importantes para os mecanismos de busca. Quando o Google vê que você tem muito conteúdo, seja ele de artigos, ou até mesmo para e-commerce, tá? A gente pode dar esse exemplo para e-commerce. Em uma categoria específica, isso serve como sinal de que seu conteúdo deva ser classificado para pesquisas mais relevantes. Você consegue agregar valor. Pensa numa loja. Você vai entrar numa loja que tem 3 marcas só de cerveja ou numa que tem 35, que tem várias páginas. É essa a lógica, uma lógica simples aqui para e-commerce, no caso. Quando eu falo de notícia, você está trabalhando autoridade no tópico. Você tem conteúdo suficiente e paginação para aquelas tags irem se concentrando. No modo contrário, se você tiver páginas vazias, com pouca coisa, serve como sinal oposto, né? É menos provável que você venha obter uma classificação com o seu conteúdo, porque você não tem temas substanciais dentro da tag ou dentro da categoria que você escolheu. E aí, a gente segue nossa linha de raciocínio passando para navegação e subnavegação. Né? No menu principal, por exemplo, os principais links de navegação são os sinais mais claros que você pode enviar para o usuário e, obviamente, para o Google sobre o tipo de assunto que você aborda. Cada link dessa navegação principal está dizendo para o usuário e para o Google: é sobre isso que eu escrevo, é sobre isso que eu falo. Não menos importante, a tua subnavegação, que é feita muitas vezes de forma contextual, ou seja, uma segunda camada de link de navegação que varia de acordo com a seção do site em que o usuário vai navegando no momento. E ele vai acrescentando sinais adicionais de experiência do tópico do site. Ou seja, são situações interligadas. O que você ganha com isso? Qual é o benefício disso? Ter uma arquitetura da informação, podemos dizer assim, uma navegação bem estruturada, vai, obviamente, melhorar a experiência do teu usuário, vai aumentar o tempo de permanência dele no site e, extremamente importante, indexação. A gente está falando de site de notícias, volume alto, notícia todo dia, quantidade de conteúdo grande, vai facilitar a indexação pelos mecanismos de busca, o que, consequentemente, vai contribuir para o teu melhor desempenho de SEO. Você entende como as coisas elas vão se complementando e é importante você ter atenção em cada passo dessa jornada? Quando eu olho para a paginação, por exemplo, né, por que eu preciso ter
uma paginação eficiente, né? Eu estou indicando para o buscador que eu tenho experiência nessa seção. Ou seja, quanto mais artigos eu tenho, eu estou reverenciando que eu tenho mais conhecimento. Essa paginação precisa estar otimizada. Ele tem as suas recomendações de paginação. Existe dentro da documentação oficial as recomendações do Google para paginação, elas estão lá. Principalmente para sites de comércio eletrônico, mas nada impede que você utilize essas recomendações para o teu site de notícias. E um erro crasso de SEO de profissionais mais jovens. Eles acham que só a primeira página vale. As outras eles apontam a página 2, 3, 4, 5, apontam tudo link canônico para a primeira. Não faça isso, pelo amor de Deus. Self-canonical. Cada página da paginação é única. Não utiliza o link canônico na tua paginação. Beleza? Benefício disso: uma paginação bem projetada, como eu falei, experiência melhor do usuário, mais autoridade, melhoria da navegação. E aí eu estou falando não só para o usuário, mas para o rastreador também, que vai contribuir com o desempenho melhor de SEO. Autoridade. Essa sigla aqui, essa sopa de letrinhas, ela vem cada dia ganhando mais peso dentro do SEO e principalmente para sites de notícias. Você precisa ter expertise, experiência, autoridade e confiança, que é o que essa sigla significa na língua portuguesa. Tá? Quando eu falo de expertise, eu estou mencionando para os mecanismos de busca que eu tenho experiência no tópico. Ou seja, eu tenho conteúdos produzidos por autores que conhecem do assunto e têm credibilidade no assunto. Olha, a gente voltando no autor de novo. Lembra lá em cima o dado estruturado, o erro crasso? Ah, não tenho página do autor. Como assim? Não tem página do autor? Tem que ter. Expertise. Depois eu vou para a experiência. A prática desses autores também é importante. Por isso o mini currículo. Você está escrevendo sobre mecânica e a pessoa tem formação em culinária, às vezes pode até ocorrer. Ela tem uma experiência própria, prática, contextual, que possa escrever. Não é o mais adequado. O mecanismo, né, o ecossistema do Google, ele precisa de identificar sinais que indiquem que os seus autores têm vivência e habilidade com o assunto. Autoridade. A autoridade do site, não preciso nem dizer, né? Mercado concorrido. Milhões em tráfego em jogo. Mundo das fake news. Você precisa ter autoridade sobre aquilo que você fala. E o ecossistema vai priorizar os sites que são reconhecidos em seus segmentos. Reputação, está passando informação correta, tem expertise, tem experiência, tem autoridade. E, por fim, a confiança. Eles valorizam os sites, no caso do Google, né, os mecanismos de busca, eu falo no plural, mas o Google é o maior buscador, 95% do Brasil, pelo menos. Eles valorizam os sites que demonstram transparência. O que é transparência, Luiz? Cara, eu sou uma empresa, tenho um endereço, tenho um CNPJ, eu tenho aqui a minha página de quem somos, bem estruturado, mostrando para você a minha credibilidade, a minha reputação, disponibilizando que os usuários comentem. Eu garanto uma boa experiência do usuário. Eu disponibilizo quem são os meus sócios. Eu não tenho nada escondido, não tenho endereço escondido, eu não tenho sócio escondido, eu não tenho autor escondido. Confiança. Mais uma vez, tempos de fake news, você precisa demonstrar confiança. Autoridade e EAT é isso.
Muito bem. Propaganda e experiência do usuário. Já viu alguns sites de notícias que ele parece um abadá? Ele tem propaganda pipocando para todo lado. Aquele negócio tem propaganda no topo, tem propaganda nas laterais, tem propaganda no footer, não necessariamente no footer, mas no corte de tela, pipoca o banner. Gente, isso não cabe. Isso destrói a experiência do usuário, isso destrói a velocidade de carregamento do teu site. Você precisa conduzir isso com muito critério, né? Com muito equilíbrio, que é o nosso primeiro tópico mencionado ali. O fato é, os sites de notícias precisam monetizar e há de se haver um equilíbrio entre conteúdo editorial e exibição de anúncios. O layout poluído vai destruir a experiência do usuário. Você precisa ter um bom senso de identificar que está fora do tom, né? Porque essa experiência do usuário é um dos pilares do Google. Ele quer que você forneça uma experiência de usuário bem sucedida e ela é passo fundamental para um site de notícias. Design clean, navegação boa, lembra? Tópicos, subtópicos, categoria, paginação, carregamento rápido, são essenciais para você não só reter os teus usuários e incentivarem eles a navegar por mais tempo no teu site, engajar mais, mas também para os mecanismos de busca para você não travar o carregamento com aquele monte de propaganda. Assim, é um desafio você equilibrar isso. Como eu mencionei, geração de receita é importante. É importante. Sem isso, o site não vive. Quem vai pagar as contas? Mas precisa ter um balanço e um critério positivo que isso. Porque se certificar que a exibição desses anúncios não comprometam a experiência do usuário é uma missão desafiadora. E a gente tem muitos exemplos disso hoje na web. Esse equilíbrio entre monetização e usabilidade do site, ele vai ser essencial para o teu sucesso orgânico. Quando eu começo a avaliar o que eu ganho com essas implementações acima mencionadas, de tudo que a gente decorreu até aqui dentro do tema, primeiro, vamos ser modesto. A gente está falando de um mercado que tem um tráfego muito grande, que é o mercado de notícias, e a gente está falando de milhões em tráfego. Então, foque em ganhos modestos, mensuráveis. Quando você começa a enfrentar esses desafios, tenha melhorias incrementais. O que são melhorias incrementais? Implementar todo esse processo aos poucos e você vai conseguindo pequenas vitórias. Kick wins. Ao invés de você tentar corrigir tudo rapidinho, tudo ao mesmo tempo, você precisa implementar isso de forma gradual e, mais do que isso, monitorando os resultados. Se ganhar 5% em um mercado de 30 milhões de acessos mês, você vai conseguir capitalizar uma boa quantidade de tráfego. Pensa nisso. Não joga para ganhar tudo ao mesmo tempo, de fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir. Você tem que fazer de forma pontual, alinhada com a tua equipe e, mais do que isso, mensurando os resultados que trouxeram.
Até porque essa otimização, ela é um processo contínuo, ela não termina, né? Existem atualizações novas que entram, existem novas diretrizes que são disponibilizadas pelo buscador e os sites de notícias devem estar prontos para realizar esses ajustes e otimizações. Acompanhar a evolução do algoritmo, tendência de mercado, tendência de mecanismo, testar, testa e cria suas próprias verdades. Não confie na verdade de terceiros. Teste, mensure e veja se é uma verdade absoluta que você criou. E vai refinando a sua estratégia com o passar do tempo. Persistência e paciência você vai ter que ter para que você atinja o sucesso do SEO para o site de notícias. Ele não vai acontecer do dia para a noite. É uma constante monitorização. Você vai ter que ter paciência e persistência para ver esses resultados acontecerem, mensurá-los, apresentá-los para dar o próximo passo. É por isso que você precisa ter uma abordagem estratégica em cada passo dessa jornada. Seja consistente. Um site de notícias podem muitas vezes conquistar ganhos modestos com as suas implementações, mas sustentável. A partir do momento que você vai melhorando, você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e mais do que isso, crescendo a longo prazo. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. A conclusão final dessa apresentação é que você precisa ter uma abordagem holística, ou seja, você precisa considerar uma variedade de fatores, desde a otimização das suas imagens, dos seus dados estruturados, da sua autoridade, da confiança do seu site. Você precisa ter essa abordagem e essa visão holística para trabalhar o SEO de um site de notícias. As melhorias, como eu falei anteriormente, são um processo contínuo. SEO é um processo contínuo. E você precisa preparar o seu site para realizar esses ajustes e otimizações. Não só o seu site, mas fazer com que as coisas fluam de uma forma tranquila, digamos assim. Quando eu falo tranquilo, eu estou dizendo planejar, executar, implementar, mensurar. Não adianta você sair listando milhões de tarefas que você não vai conseguir fazer a implementação. Esse é o calcanhar de Aquiles de uma operação de site, do SEO de site de notícias. Implementação. Você precisa garantir que isso esteja implementado, seja com a tua equipe interna de marketing, seja com a tua equipe de conteúdo, seja com a tua equipe de TI. Regularidade, continuidade, manter o seu desempenho. É necessário que isso seja muito bem planejado. E por último, e não menos importante, foco no usuário. Se você olhar para a experiência de usuário, você vai tornar o seu site melhor. Principalmente sites de notícias, que devem priorizar essa experiência. Ter um equilíbrio entre o conteúdo editorial, entre a exibição de anúncios, não pipocar anúncio na cara do usuário o tempo inteiro, porque ele vai embora, ele não vai querer ficar vendo aqui, vai para o concorrente. Você precisa não só atender, mas entender as necessidades dos leitores. E ao mesmo tempo você vai melhorando o desempenho do SEO. Essa era a mensagem que eu tinha dentro dessa apresentação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Galera,
é isso. Espero que vocês tenham curtido essa apresentação. SEO para site de notícias não é um tema fácil. Foi necessário muita mão na massa, muita experiência, muita análise, muito olho na lupa e olho na régua para mensurar o que se ganha e o que se perde, encontrar o equilíbrio. Mas eu tenho certeza que se você ficar atento a esses tópicos que a gente acabou de passar aqui, você vai ter uma performance orgânica melhor. Você vai conseguir tracionar o seu tráfego, melhorar a experiência do seu usuário e conquistar uma maior retenção do seu público. Essa era a mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu pessoalmente tenho procurado trazer temas interessantes aqui para a comunidade de SEO, de marketing digital, que possam auxiliar dentro dessa jornada. Tá bom? Obrigado pela atenção.